Eu quero falar de um negócio que me vem à memória. Eu estava em Hong Kong no dia 4 de janeiro de 2020. Eu ligo a televisão e falo lá, vírus misterioso vindo da China continental pode ter infectado pessoas em Hong Kong. Volto para o Brasil, chego no Brasil, lá para o dia 10, 15, aquilo já virou uma provável epidemia, logo em seguida vira uma pandemia. Ninguém sabia lidar com aquilo. O senhor é prefeito de Araraquara e hoje, olhando do fim para o começo, é unanimidade dizer que o senhor deu um tratamento exemplar à pandemia na sua cidade. O tratamento que o senhor deu na sua cidade não é muito diferente do tratamento proposto pelo governador Dória no estado de São Paulo. O que é diferente é o tamanho de Araraquara para o tamanho do estado de São Paulo. Araraquara foi mais dura, até. Isso foi ainda mais rígido. O que é diferente também é a percepção pública do seu trabalho e a percepção pública do trabalho do ex-governador Dória. Ele esteve aqui. A gente falou sobre esse tema. Como é que o senhor olha para essa situação? Como é que o senhor vê essa justa e elevada percepção do seu trabalho, do seu heróico trabalho durante a pandemia, que salvou vidas, de maneira constatada, salvou vidas, vis-à-vis o trabalho do governador, que é parecido. O que ele fez de errado que o senhor acertou? No que foi diferente? E, enfim, ao mesmo tempo, é possível desculpar aqueles que agiram de maneira distinta, justamente porque pouco se sabia sobre o vírus? Frido, o que eu posso te dizer? Que ninguém tinha um manual nas mãos de como enfrentar uma pandemia. Quando você não tem conhecimento para enfrentar o desconhecido, você tem que ter humildade para buscar aqueles que minimamente sabem. O que a Araraquara fez? Nós, quando vimos que a pandemia iria chegar no Brasil, estava chegando, portanto, era questão de tempo chegar a Araraquara. Eu até digo no livro que é como se você soubesse que um trem fosse colidir com você. Uhum. E aquilo era inevitável, você só tinha que tomar as providências necessárias para que o trem chegasse. E o trem chega. O que nós fizemos? Nós criamos um comitê científico com os diretores clínicos dos hospitais de Araraquara e ali do entorno, das cidades do entorno. Criamos, nesse comitê científico, os professores da Unesp, das áreas infectologia, de biológicas da cidade, que a gente tem uma faculdade de farmácia que é centenária, o pessoal que nós buscamos muito conhecimento da Unesp de Botucatu na época, e fomos atrás de quem estava pesquisando. Conversamos com professores das federais que estavam, inclusive, gente que estava na Europa quando a pandemia começa a se caracterizar e a Covid começa a crescer. Muitos pesquisadores sabiam que chegaria na Europa. Era mais fácil ter informação na Europa do que tentar ter informação na China. Pelos regramentos do Estado chinês. Claro. Enfim. Então, nós fomos atrás de quem tinha conhecimento. Em cima daquilo, começamos a construir minimamente os protocolos. Não perca o fio. Só para quem não conhece Araraquara, dê o tamanho de Araraquara, para que as pessoas saibam que nós estamos falando de uma cidade de porte médio, grande, isto é, 248 mil habitantes, conurbado ali nas cidades do entorno, você passa, talvez chegue perto de uns 400 mil habitantes. Continue, por favor. Então, e criamos um comitê de contingenciamento que era para não dizer que tinha decisão política, porque o clima já era muito de polarização, O Brasil já vivia uma situação polarizada. E tomamos as medidas necessárias, criamos os instrumentos necessários para fazer gestão. E fomos decidindo de acordo com os fatos, ou seja,
O que nos norteou, em síntese? A ciência e o conhecimento. Né? Eu até, no meu livro, eu faço uma metáfora assim, é como se você estivesse numa tormenta, mas numa grande tormenta, e você visualizasse um pequeno farol piscando e você sabia que ali era o continente. Você tinha que perseguir aquele farol. E era aquilo, era o pouco conhecimento que se tinha sobre o coronavírus, ou a Covid-19 naquele momento. E Araraquara fez isso. Quando foi preciso, nós decretamos lockdown. Decretamos lockdown mais de uma vez. Né? Só para lembrar, lockdown, estrito senso, o Brasil não fez, nem São Paulo. É verdade. Araraquara fez lockdown mesmo. Foi Se a quiser única explicar cidade brasileira só o que é fez. lockdown para valer, é Porque bom. nós fechamos a cidade Fechou. literalmente. Acabou. Fechamos. Revertemos a curva de contaminação. Mas era impressionante como reverteu. Tivemos, porque a pessoa fala, mas lockdown, porque não é porque eu queria. Nós fazíamos as reuniões e víamos a curva de contaminados. Você olhava o número de leitos que você tinha. Era uma questão aritmética. Olha, com essa curva de contaminados, esse número de leitos... Não vai dar. Não vai dar. Vai chegar algum momento, não vai ter leitos. As pessoas vão morrer, como a gente via na Europa, na Itália, na Espanha. Sem conseguir ir pro As hospital. pessoas morrendo em praça pública, sem condições de serem atendidas. Vocês lembram aqueles mutirões do exército italiano, das Forças Armadas italianas, catando caixões? É um negócio terrível. Catando caixões pela Europa, pela Itália civilizada, a grande, catando caixão em Florença. Muitos idosos. Muitos idosos, era um negócio Reinaldo, pavoroso. E aí, evidente, tem um ambiente político, né? As lideranças políticas dizem assim, Adinho, 2020 tem eleição, você vai perder. Eu falei assim, olha, eu não tenho problema em perder a eleição, o que eu não quero é pôr na minha biografia que eu empilhei caixões. Isso eu não vou carregar na minha biografia. E que eu fui o prefeito, que as minhas medidas ou as minhas não medidas propiciaram que caixões fossem empilhados na Você tem cidade. de cabeça mortos por 100 mil de Araraquara e mortos por 100 mil do resto do Brasil, ou não tem essa conta? Se você tivesse me Ou alguma pautado, outra? eu Podia teria ter feito. trazido Quantos morreram em Araraquara? 700 pessoas aproximadamente na pandemia inteira. Pois ali o Tiagão vai estar aqui comigo, ele vai trazer esses dados, eu até o fim da entrevista eu atualizo. Mas, enfim, e nós criamos uma estrutura de testagem, porque eu dizia assim, o teu inimigo, eu começo a fazer uma metáfora com a guerra, o teu inimigo ele é invisível, Isso. ele é letal. Como que você enfrenta ele? Você tem que enxergar, você tem que localizar ele. Como é que você localiza? É testando. Você tem que achar o contaminado, para que o contaminado entre em quarentena E não contamina os e não outros. contamine o outro, porque o vírus ele tem um ciclo. Se a pessoa depois, com a vacina não, mas naquele momento que você não tinha nascido, se a pessoa não tiver comorbidades, e se você achar ele no início, e você entrar com o protocolo, que eu não sou da área médica, Reinaldo nem Valfrido, mas né, eu estudava tanto aquilo que você fala, enfim, se você tiver o corticoide ali, para que o sistema imunológico não detecte ele, porque a maior parte das pessoas que morriam com o teu próprio sistema combatendo o vírus, para matar o vírus, matava o paciente. Sim. Então, você diminuía os óbitos. Agora, se for pessoas com comorbidades, claro que o risco de morte aumentava. Mas, então, testar. A gente tinha que testar, e era a cidade que mais testou, proporcionalmente ao número de habitantes. Né? E aí vinha a região testar. E eu dizia assim, olha, não pergunte endereço. Se a pessoa quer ser testada, teste. Até porque Araraquara é centro regional, não adianta eu não testar, porque quem trabalha, quem vem estudar, vai pra um lado, pro eu outro. tenho que testar, porque esse daí também, se eu não tiver o controle, Ele só não mora em Araraquara, mas ele transita ele por ali. transita, ele vai contaminar do mesmo jeito. Enfim, eu acho que Araraquara fez o que tinha que fazer, que a medicina dizia, que a ciência dizia que tinha que ser feito. Eu digo abertamente, e eu disse isso para o governador João Dória, publicamente, eu falei, governador, o senhor não foi meu candidato. Eu não votei no senhor. Ao contrário, nós tivemos embates eleitorais. Mas eu reconheço nele uma liderança que naquele momento foi muito importante para as cidades que queriam fazer o certo.
São Paulo, como estado, não tomou as medidas tão duras como Araraquara tomou. Mas naquele momento do Brasil, quem me atacava todo dia era o presidente da República. Exato. Todos os dias, Araraquara virou. Eu dizia assim, o presidente, ele polariza com uma cidade do interior de São Paulo, mas não polariza com o governador. Ele, né, polarizou com o Dória. Por incrível que pareça, o governador que ele mais polarizou foi o João Dória. Sim. Então, naquele momento que o presidente me atacava, que o presidente atacava o lockdown que eu estava fazendo, que criou a fake news, Reinaldo e Valfrido, vocês vão lembrar que era Araraquara, o lockdown, as pessoas estavam comendo carne de cachorro, carne de gato. Eu lembro disso. E veículos de comunicação divulgando isso. Pois o Segundo Exército, que aquilo me causou uma indignação, o Segundo Exército, o Exército Brasileiro é uma instituição do Estado brasileiro, não é de governo. Ele pôs o Segundo Exército com aqueles legumes descartados pela CEAGESP, que agora Sim. o coronel que comandava a CEAGESP, que é serviço do prefeito. Isso, que é serviço do Ricardo Nunes. Do Ricardo Nunes, para aqueles saquinhos de legumes, lotou os caminhões para distribuir em praça pública, dizendo que Araraquara tinha gente passando fome. E eu tinha um programa de segurança alimentar que todas as demandas que chegaram na prefeitura, a prefeitura garantia apoio alimentar naquele momento da pandemia. Nenhuma família passou fome na cidade, só se a prefeitura não tivesse conhecimento. Mas a nossa rede funcionava, nós mantivemos a rede. Enfim, o presidente me atacava, tentava desmoralizar as minhas ações. A família Bolsonaro foi em Araraquara propor o meu impeachment. Protocolaram na Câmara Municipal. Carla Zambelli, os filhos, Carla Zambelli Claro. e todos os demais. Quem é que dava suporte naquele enfrentamento para a cidade de Araraquara? Era o governo de São Paulo, liderado pelo João Dória. Então eu tenho muita gratidão e reconhecimento com todas as divergências políticas que eu possa ter, que eu tive, né, que eu divergi nos momentos eleitorais. O governador João Dória, naquele momento, foi um aliado importante dos municípios que queriam fazer o certo. Quando nós não achávamos respirador para comprar, e era desesperador, você vê aumentando a demanda de leito de UTI, o respirador significava a pessoa viver ou não viver. Se você falasse em Araraquara para mim, olha, tem um bar na periferia de São Paulo vendendo respirador, eu mandava um veículo Ir lá pegar. na pronta entrega e regularizava o processo de compra, porque era desesperador. Aí você não tinha. Quem é que forneceu o respirador para as prefeituras? Foi o governo de São Paulo. Foi o governo de São Paulo. Então, eu ali construí uma relação muito boa, governador João Dória. Vocês viraram amigos, né? Vocês se dão muito bem. Assim, amigos, vocês se dão muito bem. Com ele, dialogo bem. Ele já o elogiou em outras oportunidades. E também, Aqui. E também acho que nessa conjuntura política que nós estamos vivendo, o governador João Dória está do lado de cá. Sim. Ele não está do lado de lá. Eu acho que se for para a gente conformar um campo democrático no Brasil que vá lutar contra o fascismo, ele está no campo democrático. Portanto, ele está desse lado da trincheira. E disso eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Nas eleições de 20 para prefeito, o senhor foi reeleito.